Você sabe o que significa capacitismo? Você pode até não saber, mas possivelmente já deve ter presenciado ou cometido um ato capacitista. Algo como, menino, tu tá cego, é? Ou até mesmo, caramba, que mancada que tu deu agora, hein? Esses são exemplos de falas e atitudes capacitistas e acabam destratando e discriminando pessoas com deficiência. E no episódio de hoje, a gente vai falar exatamente sobre como não reproduzir esse tipo de discriminação, que acaba questionando ou diminuindo a capacidade de alguém para fazer alguma atividade por causa da deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Afinal de contas, a gente não pode continuar reproduzindo falas e atos que machucam o outro em função da característica física ou intelectual dessa pessoa, né? E pior ainda, continuar achando que isso é normal. Capacitismo é o tema desse episódio do Desteoriza. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Felipe Silva. Eu sou Laís Ferreira e quero aproveitar para te convidar para você seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também quero te convidar para você seguir a gente aí nesse seu tocador de podcast favorito. Aproveita aí, você está ouvindo o nosso episódio, vai ter lá um botãozinho de seguir, clica para toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você receber uma notificação. E para desteorizar o assunto e entender o que é de fato capacitismo, a gente recebe duas convidadas que vão falar sobre esse tema com a gente. A primeira delas é Jéssica Pacheco. Bem-vinda, Jéssica. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Jéssica Pacheco, eu vou me audiodescrever para me apresentar. Eu sou mulher branca, tenho cabelo castanho, sou bem pequenininha porque tenho uma doença rara e, na minha condição, ela me tornou uma pessoa pequenininha. Eu uso cadeira de roda motorizada, uso óculos preto e estou aqui muito feliz de poder participar desse podcast e conversar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. E a nossa segunda convidada de hoje é Rafaela Asfora. Bem-vinda, Rafaela. Olá, pessoal. Obrigada, pelo convite. O tema é de grande relevância, a gente dialogar sobre capacitismo. Eu sou professora do Centro de Educação, da área da educação inclusiva, e vou me autodescrever também, Sou uma mulher morena clara, tô de rabo de cavalo, uso óculos, tô de brinco, de pérola, branco, camisa preta, blusa preta com a golinha branca com detalhe alaranjado. Aproveitando, a gente vai se audiodescrever também, né, Felipe? Para quem está ouvindo a gente nos conhecer. Eu sou Laís, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, bem enroladinho, moreno, claro, assim, uso óculos, estou com uma blusa rosa, verde, bem rosa, amarela, bem colorida. E eu sou Felipe, tenho 22 anos, sou estudante da UFPE, de comunicação social. Eu sou um rapaz branco, tenho cabelo preto, castanho escuro, cacheado e tô de camisa preta. E é isso. Vamos lá conduzir esse papo. Sejam muito bem-vindas e já pra gente começar, eu gostaria que vocês falassem pra gente e pra quem tá nos ouvindo, o que significa o termo capacitismo. Capacitismo é um preconceito, é uma discriminação que está voltado a pessoas ou relacionado a pessoas com deficiência, porque existe um termo normativo, assim, das pessoas serem sem deficiência, terem concebidas como normais, elas serem superiores. Então, vem essa discriminação achando que as pessoas com deficiência são incapazes, não são inferiores, não conseguem produzir na vida, trabalhar, estudar, e isso acaba tornando ela como se fossem à margem da sociedade. E esse é um tipo de preconceito ruim, como todos os outros que a gente tem no mundo, mas que essa minoria é tão presente e que ela está dentro até desses outros preconceitos, mas a gente passa despercebido porque é uma palavra nova, é um entendimento ainda novo, é enraizado, as pessoas têm uma concepção de que pessoas com deficiência ainda são coitadinhas e tudo mais, então isso também entra nesse viés de capacitismo e a gente precisa desmistificar isso e falar sobre o assunto para poder esclarecer um pouco mais. Quer complementar, Rafaela, alguma coisa?
coisa? Toda forma de discriminação, preconceito com relação às pessoas com deficiência, aí também porque existe, né, o que foi normatizado, né, socialmente, né, definido como o que é um corpo padrão, né, o que é um funcionamento intelectual padrão, o que é a forma de se relacionar ideal de quê? A partir de uma norma criada, né, socialmente, com base nas pessoas que não têm deficiência. Esse é o grande problema, né, a grande questão aí a ser refletida. E isso gera uma exclusão social, né, então, como a Jéssica falou, não pode participar da educação, do trabalho, do lazer, então são pessoas que são vistas por isso, né, sobre essa perspectiva, como pessoas que são inferiores, né, e é isso que a gente tem que desconstruir. Jéssica trouxe um fator muito importante, que é falar sobre o tema. Então, quanto mais a gente fala, sobretudo no ambiente universitário, que aí tem o papel da universidade, eu acredito que é esse também, claro, de formação, né, informação e formação dos sujeitos. A gente trouxe uns exemplos nessa nossa abertura, né, de duas frases, né? Você tá cego? Que mancada você deu? São expressões que são consideradas capacitistas, que é justamente isso que vocês estão dizendo, né? Que, de alguma maneira, condicionam a capacidade de alguém fazer algo, como se a pessoa com deficiência não tivesse a capacidade de fazer alguma atitude, enfim, de realizar alguma ação. De que forma o capacitismo está presente no dia a dia da gente? Falam de mim, né? E, assim, é importante a gente entender e salientar que cada um vai viver a sua história e, querendo ou não, a sua forma de preconceito e capacitismo. Na minha vida, eu recebo, sem querer, querendo, algumas afirmações do tipo, tá na rua, tá passeando, né? Tá por aí, só de boa. Isso é uma forma muito preconceituosa de achar que as pessoas não têm outras atividades. Não é só médico e não é só passeio, entendeu? A gente trabalha, a gente pelo menos quer ou busca alcançar esse espaço do trabalho, do lazer, da viagem, do estudo. E outras afirmações comigo pessoas que, vezes ou outra, eu tenho que andar acompanhada de outras pessoas, por necessidades outras. Mas o que acontece muito é que elas falam com as outras pessoas ao invés de falar comigo, sendo que não tem nenhum empecilho. Assim, ela até me vê falando com a outra pessoa, ela até me vê enxergando, gesticulando e podendo responder, mas por algum motivo que eu pessoalmente não sei te dizer especificamente, acaba indo falar com a outra pessoa porque ela acha que é mais fácil, que é direto. Talvez porque esteja na altura dela, né, visualmente. As pessoas estão em pé, então tem uma outra altura, eu estou sentada numa cadeira de rodas. E conceitualmente, estruturalmente, né, porque isso é uma coisa enraizada no nosso conhecimento geral da sociedade, isso faz diferença. Uma outra coisa mas aí, assim, talvez seja coisa do interior, que eu venho do interior, mas aconteceu aqui em Recife recentemente. São pessoas que vêm até a mim, param, falam, oi, toma aqui R$ 1, não é nem R$ 1, toma aqui uma moedinha. E eu passando direto, eu não parei, eu não pedi, eu não levantei a mão, eu não fiz nada para essas pessoas terem essa impressão de que eu preciso daquela moedinha. E eu não estou aqui querendo dizer que é errado ou qualquer coisa do tipo, mas isso também vem no imaginário de uma concepção de que antigamente as pessoas eram pobres, as pessoas com deficiência eram associadas à pobreza, ou eram marginalizadas, ou eram oprimidas, ou eram presas de casas, ou eram institucionalizadas dentro daqueles centros assim hospitalares, e isso continua até hoje, como se a gente ainda tivesse nesse tempo tão retrógrado de necessidade tão básica, sabe? Isso acontece comigo, isso provavelmente acontece com outras pessoas. É muito ruim, muito difícil, mas eu queria salientar uma outra nuance, e aí cabe uma percepção bem singela, que o capacitismo está relacionado principalmente a pessoas que poderiam corresponder diretamente, sem nenhum problema, seja ela deficiência visual, física, auditiva ou até intelectual, mas tem algumas nuances que é importante a gente entender, que pessoas não vão conseguir corresponder a você da mesma forma como você gostaria. E não é que você vai ser preconceituoso ou não, mas é importante entender isso, e não ir diretamente julgar que ela não consegue. Tem que ter uma percepção, tem que perguntar, mas sem medo e sem também julgar,
de modo especial, que ela é uma pessoa especial. Você chega para ela, por exemplo, uma outra coisa que acontece muito comigo é pessoas querem me ajudar em situações na rua, só que muitas vezes elas querem forçar uma ajuda. Elas não vêm até mim para me perguntar. Isso tem alguma relação indireta, porque se ela chegasse para uma pessoa e a outra pessoa não conseguisse responder, ela estaria sendo ali até de um certo modo honesta, mas comigo ela está forçando um preconceito, uma insistência, uma situação que não deve, porque ela tem que me perguntar antes de querer forçar uma ajuda. Essas nuances são importantes e por isso que a gente precisa discutir e tentar ampliar esse debate com outras percepções, com outras deficiências, com a ajuda da educação, né, da psicologia e tudo mais, porque senão a gente fica muito restrito e às vezes até com medo de fazer ou de falar alguma coisa, mas também pode pecar pelo excesso, pode pecar pelo erro, pode pecar por achar que todo mundo é incapaz, que todo mundo não consegue corresponder, que todo mundo não vai avançar. Existem especificidades, essas sim tem que ser trabalhadas, mas de modo geral a gente tem que retirar esse modo preconceituoso que as pessoas ainda têm com relação às pessoas com deficiência. Tu comentou que muitas vezes, por conta da situação em geral, da falta de acessibilidade, você precisa estar acompanhada de algumas pessoas e tal. E isso me lembrou uma história que eu ouvi, se eu não me engano, foi no programa de Fábio Porchat, que Pequena Lu contou, que ela estava em uma das viagens que ela fez, numa companhia aérea, ela estava em alguns aeroportos, acho que isso aqui não acontece muito em Recife, mas em alguns aeroportos, por exemplo, a entrada no avião ela é pela pista de pouso, e aí as pessoas caminham pela pista, sobem a escada para chegar dentro do avião, né, e as poltronas, enfim. E aí, quando chegou lá, ela é uma pessoa cadeirante, ela tem a cadeira de rodas elétrica, né, dela, ela consegue se movimentar sozinha para os lugares, sem necessariamente ter a ajuda de outra pessoa, mas aí como é que ela iria subir a escada? E aí ela disse que ficou extremamente constrangida, porque ela teve que ser carregada nos braços por um funcionário e tal. Eu não me recordo agora se... Não, ela comentou que estava acompanhada da mãe dela, mas ainda assim a mãe dela sozinha não teria como carregar a cadeira, carregar ela, e tiveram que vir outras pessoas, e ela disse que achou isso de extrema falta de acessibilidade, né? O fato dela não conseguir, não ter algo que permitisse que ela chegasse até dentro da parte interna do avião sozinha, ela precisou vir outras pessoas, e aí você estava comentando, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? Um exemplo. Tem uma vertente também, que é essa questão das barreiras. O capacitismo também está ligado à barreira física, e quando você fala que ela não conseguiu subir, é justamente essa barreira física que aumenta a incapacidade dela de fazer as coisas. Eu assisti um documentário recentemente que falava nisso. O ambiente influencia na minha deficiência. Se o ambiente for acessível, eu não tenho deficiência. O ambiente está me proporcionando. Se o ambiente é restritivo ou me oferece grande dificuldade, e eu posso te dizer que eu passo quase as mesmas coisas que a Pequena Lu passa, porque eu também uso cadeira motorizada, então tenho uma vida bastante complicada nesse sentido. A barreira física, para mim, é muito permanente, sabe, muito presente. Então, quase sempre eu tenho a minha deficiência, entre aspas, declarada, porque o ambiente não me proporciona ser eu, sem problemas. Mas então a gente tem essa vertente do arquitetônico, assim, do programático, né, dos conteúdos, da internet, de várias, e dos atitudinais, que são as pessoas com relação a conversar com você, ou com a atitude que ela tem, ou com a concepção que ela tem sobre você. É um leque amplo, mas, assim, realmente passa por aí, por onde você falou. Um exemplo que tem um pouco disso, da relação da atitude das pessoas e da falta de acessibilidade, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui a gente conhece Rian. Rian é amigo de Ivan Barão, e Ivan Barão fez um post recente relatando um caso de capacitismo sofrido por Rian e por sua irmã, né, Tabata Pimenta. Eles estavam fazendo uma viagem de avião, e Rian é uma pessoa, eu acho que ele tem, acho que é paralisia cerebral, não sei, mas ele é uma pessoa com deficiência, né? Isso, usa cadeira de rodas e etc. E aí eles estavam fazendo uma viagem, e quando eles voltaram para casa no aeroporto, Ivan foi relatando as diversas situações que Rian sofreu de capacitismo em relação à companhia aérea. Então, os funcionários da companhia não se dirigiam a Rian, e é isso que você falou, né, Jéssica? Quando a pessoa tem condições de responder, né, quando a deficiência dela não impacta
a questão dela se socializar, dela falar com você, dela, enfim, dela expressar suas vontades, suas necessidades, dela, né, se colocar como uma pessoa que tem vontades, quando isso é algo que a deficiência dessa pessoa não impede, se dirija a essa pessoa, e não foi isso que aconteceu, né? Os funcionários dessa companhia aérea estavam o tempo todo se dirigindo a Tabata, quando poderiam muito bem terem se dirigido a Rian, e acabou que eles não tiveram nenhum tipo de apoio, nem de informação, enfim, de nenhum tipo de atitude que pudesse acolhê-los, e aí eles perderam um voo, e aí no final, no outro voo de volta para casa, quebraram a cadeira de Rian. Então, assim, essa me lembrou um pouco desse exemplo que você estava falando, tanto da questão atitudinal, né, da atitude das pessoas, quanto da barreira física do ambiente, enfim. A Jéssica trouxe aí algo muito importante, que inclusive, a gente pensa na perspectiva do modelo social de deficiência, né? É isso que ela está trazendo. Então, por que é que essa cultura do capacitismo ela é tão forte, tão arraigada, tão estruturante, né? Ela, assim, ela é tão uma construção histórica, social, que precisa de muito, né? Muito trabalho aí para desconstruir, né? Esses estereótipos, esse preconceito. E uma das formas é, inclusive, o que a Tabata faz, né? A irmã de Rian faz. Ela coloca no Instagram e divulga ele como sujeito, um protagonista de sua vida, que gosta de fazer isso, gosta de cortar o cabelo, gosta de estar perfumado. Então, ela mostra ele pintando com os recursos, né? De acessibilidade para ele pintar. Então, mostra que ele tem potencialidades, que tem interesses, habilidades, né? Por quê? Porque a perspectiva do capacitismo ela está aí ligada a um modelo médico de deficiência. A deficiência era vista como doença por muitos anos, né? Então, precisava ser reabilitado, curado. Em algum momento, Jéssica falou. Então, assim, historicamente, as pessoas eram segregadas, excluídas, né? Depois passam a ser segregadas, institucionalizadas, mas a deficiência é vista como doença, você precisa primeiro ser reabilitado por médicos inicialmente, né? Tratados para poder, digamos que, normalizar na perspectiva do capacitismo, né? Entrar na norma social e conseguir conviver com as demais pessoas. Então, isso ainda hoje tem um peso enorme na educação, sobretudo, em todos os âmbitos, né, no trabalho também, mas na educação a gente vivencia, né, trabalho de formação do professor, a gente vê isso. Então, no modelo social que Jéssica trouxe, então, inclusive tem um conceito novo de deficiência, né, que vem da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que é um divisor, né, é um marco divisor aí dos direitos, né, que vem reafirmar o direito da pessoa com deficiência quanto direito humano, né, a sua dignidade, não é isso? Por quê? Porque aí a deficiência é um conceito em evolução, que aí depende realmente da interação da pessoa com deficiência com o ambiente que coloca barreiras, e aí por isso que essa pessoa não consegue participar. Então, a vivência da pessoa com deficiência na sociedade, as experiências sociais são barradas, né, impedidas de sua participação e do seu direito, porque existem barreiras que têm que ser eliminadas. Então, aí sai de uma questão do médico, né, de uma questão de um problema pessoal, porque antes a deficiência, nessa perspectiva, é uma questão pessoal, biológica, e a pessoa com deficiência que precisa se ajustar à sociedade, né? Na perspectiva social, não é a sociedade que precisa eliminar as barreiras, e aí vem todas as dimensões de acessibilidade que Jéssica trouxe, atitudinal, programática, né, arquitetônica, pedagógica, comunicacional, que precisam ser eliminadas. Então, quanto mais barreiras, mais dificuldade, né, menos participação social a pessoa com deficiência vai ter na sociedade. Então, quanto menos barreira, por isso que é um conceito, né, em evolução, não é estático nesse sentido, né? Você salienta mais, a deficiência fica mais aparente nesse sentido, porque, veja, quanto mais barreiras, menos participação, não é isso? Mas isso. Quanto mais acessibilidade, mais participação. Então, não é uma questão da pessoa, não é de ser incapaz de participar, né? Mas a questão é a sociedade, na verdade, a sociedade que é incapaz de se modificar, né? Essa é a grande questão. E a sociedade entra a gente, né? Nas relações sociais, na forma como a gente enxerga esse outro, né? Como a gente não elimina as barreiras, né? É todo esse processo que é importante ela ter dito aí, a questão social, né? E aí, já puxando a partir disso, tudo que a gente estava comentando, como é que a gente consegue identificar atitudes ou falas capacitistas no nosso dia a dia, por atitudes que a gente acabe cometendo que não perceba? Então, quais são as melhores maneiras da gente identificar essas atitudes e falas capacitistas? Não, na minha perspectiva, né, no meu olhar de trabalhar, inclusive com formação de professores, né, eu vejo que a identificação é toda a nossa ação, né, nossa postura, nossa fala, né, que vai discriminar, colocar a pessoa na posição, né, inferior, né, de não ter acesso aos seus direitos de participação, a gente está sendo capacitista. Por exemplo, é muito comum na escola, a escola dizer que tem vaga, né?
do estudante. E quando a mãe chega lá que apresenta um laudo, um diagnóstico, a escola diz que não tem mais vagas. E aí isso é o quê? Se não for, né, um ato, né, capacitista, né, uma atitude aí de discriminar a pessoa porque mostrou o diagnóstico. Tem mães que não dizem que o filho tem autismo. A escola acha ruim que a mãe não diz. Veja a postura também de algumas escolas, tipo, mas a mãe não disse que tinha uma deficiência. Mas, gente, a escola ela tem que assegurar o direito de acesso, permanência, participação e aprendizagem, está lá na Lei Brasileira de Inclusão, de todas as pessoas, da educação infantil ao ensino superior. Ou seja, então a escola não tem como colocar nenhum pré-requisito para incluir, né? Essa criança que mostrar o laudo, você já diz que não tem vaga, né? Então, assim, um professor, então, que se recusa, por exemplo, a planejar, né, de forma acessível, né, planejar para que aquele aluno participe efetivamente. Então, tudo isso são posturas, atitude, né, capacitista, uma postura da gente, que é uma atitude, né, a barreira atitudinal, né? A grande questão aí é quanto mais acesso, né, a gente mais informar a sociedade, informar as pessoas, né, professores, e eu digo na formação de professores, a gente tem que formar também, pensando nessa perspectiva, as crianças, né, desde muito cedo, né, esse respeito à diversidade. Diversidade é aquilo que não está em mim, está no outro, mas que enriquece a convivência. Pesquisas também favorecem muito a desconstrução do capacitismo, né, mostrar aí o potencial das pessoas com deficiência, né, como enriquece o ambiente, né, que a gente convive com pessoas com deficiência e sem deficiência, no ambiente escolar, como isso é enriquecedor para o desenvolvimento de todos. Então, diariamente a gente presencia, né, a gente tem que não só não ser capacitista, mas a gente tem que lutar contra, né? Eu acho que a gente, eu, todo mundo, tem que poder naturalizar a diferença. Isso não no sentido negativo, sabe? Porque enquanto a gente achar que o outro é muito diferente e que ele é inferior a mim, eu não vou conviver com ele e eu não vou ter ele no meu leque de amigos, vamos dizer assim. Então, se você vai numa festa, quantas pessoas com deficiência você vê lá? Provavelmente é porque ninguém convidou, ou ninguém conhece, ou ninguém levou, ou ninguém ajudou com que essa pessoa fosse para essa festa. É porque, assim, existem uns ambientes que são ainda muito restritos à convivência. Você vai achar que só no hospital que vai ter algumas pessoas com deficiência, mas, na verdade, é a falta ainda dessa naturalização, dessa convivência. Existem algumas expressões hoje em dia que já são ditas como preconceituosas. Quando você fala que o outro cara é retardado, quando você tipo, você está mancando de mim, algumas expressões populares, sim, né, que todo mundo diz de alguma forma ou de outra, em algum momento, são desse viés capacitista, né, que vem de um ponto ali, de um caminho ali que está retratando pessoas, mas que esse ponto está ruim, que é naturalizado ruim. Está todo mundo falando isso e achando que tudo bem, mas está retratando vidas e até chateando, trazendo bullying, ou prejudicando a vida dessas pessoas. Então, se eu quero naturalizar, eu gostaria de naturalizar o bom, a convivência, porque aí a partir disso a gente diminui as diferenças e para de achar que todo mundo é igual. Todo mundo é diferente, mas todo mundo é igual, né? A gente tem que equiparar nisso. Todo mundo é diferente, mas todo mundo deve ter os mesmos direitos. Exatamente. A gente é igual nisso, no direito de ter direito. Exatamente. Só para ilustrar uma coisa que você falou, Jéssica, você disse assim, as pessoas não levam pessoas para a festa, é porque ela não foi convidada. Não é porque pessoas deficientes não existem, viu? Tem um dado aqui deixa eu puxar aqui, do Relatório Mundial sobre Deficiência, que diz que o mundo tem cerca de 1 bilhão de pessoas que relatam ter algum tipo de deficiência. Se a gente pensar que a população mundial está em cerca de 7,9 bilhões de pessoas, é como se 1 a cada 7 pessoas no mundo tivesse algum tipo de deficiência, né? E por que essas pessoas com deficiência não estão frequentando esses lugares, não estão sendo chamadas para festa? Eu tenho uma pergunta uma coisa que eu vi nas redes sociais faz um tempo já, que eu acho que se encaixa para aqui também. A pergunta que se fazia era assim, você já parou para pensar por que você não tem um amigo negro ou uma pessoa negra como amiga? E aí, assim, você já parou para pensar por que você não tem uma pessoa com deficiência como sua amiga, né? Esses ciclos, eles não estão abertos para essas pessoas, digamos assim, né? E na maioria das vezes a gente conversa com as pessoas e sai, como o exemplo que estava dando, vai para festa, vai para balada, e a gente coleciona os amigos a partir desses encontros, né? E aí isso é um reflexo
do motivo da gente não ter pessoas com deficiência no nosso ciclo de amizade, né? Essas pessoas, elas não conseguem chegar até os ambientes comuns. E aí é uma problemática, né? Por que essas pessoas não conseguem chegar? E junta também com essa questão das expressões que você estava falando, Jéssica, você comentou, acho que a mais utilizada de todos, assim, que eu até me policio para não utilizar no dia a dia, que é quando você tá perto de alguém e você fala, pô, tá cego, tu não tá vendo tal coisa, não. Isso. Gente, isso é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, mas que a gente precisa se policiar para não cometer esse tipo de erro, né? Porque é uma coisa comum ruim, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa que a gente precisa naturalizar no nosso dia a dia. E aí, quando a gente vai conversando sobre isso, debatendo e tendo acesso a esse tipo de assunto, né? Quando a gente fala sobre acessibilidade, quando a gente fala sobre capacitismo, a gente consegue parar para pensar e analisar que é um tipo de expressão muito errada e que a gente precisa extinguir de uma vez por todas do nosso vocabulário no dia a dia, né? E já puxando o gancho disso tudo, a gente tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Conta Tua História, e a convidada de hoje é a Adriana Estopa, que as pessoas elas são convidadas para dentro do episódio para contar suas histórias que são relacionadas ao tema da nossa conversa, né? E aí a gente vai ouvir agora o depoimento de Adriana, que é mãe do Vitor. Vamos lá. Conta a tua história. Meu nome é Adriana, mãe do Vitor, diagnosticado com Asperger, que é um autismo no grau mais leve, aos 2 anos. Além de toda a experiência e todo o aprendizado que eu tive com ele ao longo desses 17 anos ou 15 anos de tratamento, hoje ele não precisa fazer mais nenhum tipo de acompanhamento, ele leva uma vida, entre aspas, normal. Meu maior aprendizado, na verdade, foi começar a olhar para as palavras e para o jeito que a gente usa para se referir a algumas pessoas. Então, muitas pessoas usam a palavra retardado, idiota, autista. Esse cara parece um autista. E às vezes eu usava algumas dessas expressões e eu só vinha ver a importância de você se controlar e você começar a ter responsabilidade com as coisas que você fala quando aconteceu comigo. Então hoje eu olho a palavra retardado de uma outra forma. É uma agressão, é um absurdo a gente olhar para uma pessoa e falar você é um autista como se isso fosse algum desmerecimento. Muito pelo contrário. Então, eu acho que o meu maior aprendizado na vida com o Vitor foi esse. Eu queria muito que as pessoas começassem a ter mais responsabilidade também com as coisas que elas falam, não só em relação a essas palavras, mas com relação a tudo. A gente vai sempre estar magoando alguém, a gente vai estar sempre limitando alguém se a gente não se controlar e não prestar atenção na maneira com a qual a gente se refere às pessoas. E é muito curioso esse relato da Adriana, porque é um pouco disso que a gente estava conversando, né? O quanto as palavras e a nossa linguagem mesmo, né? A gente tem repetidas expressões capacitistas que, de alguma maneira, diminuem as pessoas com deficiência ou questionam se tem capacidade para fazer isso ou aquilo. E, ao mesmo tempo que a gente tem expressões que diminuem, como esse exemplo que a gente deu, né? Tá cego, te manca, tá moco, né? Tá ouvindo não? Enfim, são expressões que repetem e reforçam esse estereótipo negativo. Também tem uma outra linguagem que é um pouco... que é essa coisa de olhar para a pessoa com deficiência, que foi isso que você falou no começo, Jéssica, como coitadinho, ou então como guerreiro. A superação, que guerreira, que guerreiro e etc. De alguma maneira, eu acho que são dois exemplos de comportamentos capacitistas, né? Quase que em dois extremos, mas exemplos de comportamentos capacitistas, né? De você estar sempre reforçando na linguagem ou a deficiência da pessoa, colocando ela no lugar de que ela não é capaz de fazer, ou então evidenciando ela como uma guerreira, porque ela superou o guerreiro, conseguiu andar, conseguiu chegar naquele lugar, ter acesso. Ai, que bonitinho. Ou então é isso que você falou no começo desse seu relato, Jéssica, de assim, as pessoas vêm me dar dinheiro, as pessoas vêm, se eu nem pedi, eu nem falei às vezes, e as pessoas vêm, coitadinha, ela precisa e tal. Acho que são exemplos em vários ambientes diferentes, né? De várias formas diferentes desse capacitismo. Então, isso também é considerado capacitismo, né? Eu acho que eu fui no extremo ainda, que é essa questão do dinheiro. Mas eu posso te dar um outro exemplo mais simples e seja ser mais absurdo. No carnaval. Carnaval tem uma coisa que todo mundo vai. E assim, chega eu no carnaval, tô lá só tomando meu drink, ouvindo a música, e aí as pessoas vêm todas alegres, sorridentes, e dizem assim, nossa, que bom que você tá aqui,
assim, sabe, numa perspectiva de que incrível que você tá no carnaval no meio da rua sozinho, ou então tá aqui podendo aproveitar a festa como se fosse uma coisa muito extraordinária. E assim, isso é um absurdo, sabe? A gente passar de situações que achar que se você tá sorrindo, se você sai de casa, se você fala, se você lê, parece que são coisas extraordinárias, que você é muito especial, Deus te ajudou muito, e que bom, né? Mas, assim, existe esse lado superestimado de achar que pessoas com deficiência são especiais, exigem um tratamento especial, e não é assim. Para algumas coisas até precisa realmente, mas para outras não. Ela é como qualquer outra, ela tem defeitos, ela é mal-humorada, ela enfrenta dias difíceis e ela também está atrás de coisas assim da vida, sabe? Por exemplo, eu estou atrás de estudar, de me formar, de trabalhar, de viajar, de ter uma vida mais confortável. Isso não é nada muito diferente do que qualquer pessoa que vive no mundo, né? Existe essa superproteção, então essa superestima, que é muito ruim. E a Jéssica está trazendo aí, né? E o vídeo traz a questão do autismo, é muito comum, né? O professor, a gente vê muito isso na escola, né? No dia a dia das escolas, e discutindo a inclusão. Ele está no mundo dele, é o mundo autista. Aí aquilo você tem que dizer, olha, não existe um mundo autista, né? Como a Jéssica está dizendo, não existe isso, existe, né? Aí a pessoa no espectro com suas características, né? Então tem que entender a dificuldade de socialização, de comunicação. Então, tudo isso a gente vai sempre para o conhecimento, né? Sobre o que é, né? Para entender, por exemplo, que a pessoa com deficiência tem potencialidades, interesses, mas tem características que vão precisar de acessibilidade, né, alguma especificidade. Mas, por exemplo, a gente vive o dia a dia nosso, como o Felipe trouxe, a gente é comum dizer, você está cego, ou então você está dando uma de João sem braço, né? E é muito comum também dizer o mundo autista, ou especial, né? Ele é especial. Por que ele é especial, né? Porque tem uma deficiência, né? Mas aí vem, de fato, como foi citado aqui, a questão da necessidade de uma educação especial, necessidade de algo, de técnicas especiais, necessidade de um currículo especial, né? Então, assim, esse especial está ligado ao especial lá da educação especial que ficava segregado, né? Por isso que o especial não é aquele que não tinha direito de participação, que não podia estar na escola. Então, o especial é também falar do especial como um estudante, que eu vejo muito o professor dizer, eu tenho 20 alunos, 2 especiais, então aqueles 2 não são alunos, né? Que são 2 especiais, então ele não se refere a toda a turma. Eu tenho uma turma com tantos alunos, mas tenho 22 especiais, ou seja, porque esses 2 têm que ser, já está aí segregando, né? E já que você entrou aí, Rafaela, falando sobre essa questão do ambiente escolar e tal, e a gente ouviu também o depoimento da Adriana, que tem a ver com a infância, tem a ver com o processo de infância do filho dela, e enfim, e como esse descobrimento ele se deu, né, através da necessidade. E aí eu queria saber o seguinte, para a gente entrar na questão do papel da escola dentro desse processo. Porque logo na infância pode acontecer da gente conviver em sala de aula, por exemplo, como você já citou algumas vezes aí, com pessoas com algum tipo de deficiência. E isso é muito mais comum do que muita gente pensa por aí. De que forma esses espaços educacionais, essas escolas, elas podem favorecer o acesso a essas pessoas com deficiência e também de que forma elas podem formar crianças que não sejam capacitistas, né? Porque não é só a gente preparar o ambiente, é também preparar as pessoas para lidar durante a vida, aprender a barrar essas atitudes capacitistas, né? Que a gente tem no nosso dia a dia, enfim. Então, como é que a gente pode conversar com esses alunos? Como é que a gente pode preparar essas crianças para que no futuro elas não sejam pessoas capacitistas? Eu vejo que existe um trabalho aí da escola grande, porque aí você tem uma escola com toda uma equipe, né, que precisa ser trabalhada. É muito comum na escola, eu vejo a formação desses professores, né, é fundamental, né, e a formação não ser algo pontual, mas ser algo assim, um programa de formação, porque formações pontuais não resolvem a inclusão, né? O professor não sabe, não instrumentaliza o professor para incluir, não desconstrói, né? A transformação tem que ser da cultura escolar, então isso requer muito mais do que momentos de formação como acontece, né? A formação também ela vai muito para o professor da educação especial, professor de atendimento educacional especializado, e não para o professor de sala de aula, para o professor de educação física, professor dos anos finais. Então, quanto mais a gente avança, é mais difícil o professor lidar, né? Saber lidar com, incluir o aluno, valorizar essa diversidade, né? Planejar o ensino acessível,
respeitando, né, o aluno e favorecendo que ele aprenda, né, as potencialidades. Então, quanto mais avança, mais difícil fica, porque é mais comum a inclusão acontecer nos anos iniciais do ensino fundamental. A gente pode ver que os estudos, né, é muito mais centrado nesses anos iniciais do ensino fundamental. O professor vai avançando e tem muita dificuldade, porque as formações também não são centrais. É como se o professor não precisasse. Dá ideia a você de formação, como é importante. A gente tem na disciplina que é Fundamentos da Educação Inclusiva para a Formação do Professor. Era uma disciplina eletiva e passou a ser, com a reforma do curso, né, a ser obrigatória para o 4º período. Mas os alunos de licenciaturas, eles vêm até mim pedindo muito para participar da disciplina. Eu também tenho uma disciplina que é transtorno do espectro autista, porque eu senti que era uma demanda na formação do professor. É um eletivo, os alunos vêm de outras licenciaturas, vão pedir ao coordenador, que eu entre em contato com o coordenador, porque não aparece a disciplina para eles. É como se, por ser da licenciatura, diversas que não sei, se você não é de pedagogia, é como se você não precisasse ter uma formação para entender, né, o que é educação inclusiva, quais são os princípios, né? Como eu vou fazer para incluir? Eu vou lidar com o aluno, né, com a deficiência na escola, com essa diversidade, porque assim, a gente tem que entender que a escola ela é formada com toda a heterogeneidade. A pessoa com deficiência é um tipo de heterogeneidade, tá? Não é? Tem aí de percurso diferente, de classe social, de raça, etnia. Então, mas essa aí você vê que é uma grande dificuldade, né, dos professores lidar com essa diferença. Então, o que é que eu vejo e oriento na formação também, trabalho que a gente faz na escola, é trabalhar com os estudantes desde muito cedo, de forma lúdica, com histórias, com literatura, com filmes, vivenciando situações, experienciando situações, né? Então, você pode passar um vídeo com a criança sobre audiodescrição, para que a criança veja, ela possa assistir o filme, fechar os olhos de um filme sem audiodescrição. Como é que ela está visualizando? Ela consegue ver, não ver? A gente faz um trabalho também, né, com a formação do professor, de criar materiais acessíveis, mostrando que o aluno não precisa receber, passar por isso, né, por vivenciar situações de formação, né, de entender a diversidade como algo presente, né? Por exemplo, que nem todo mundo se comunica da mesma forma, então a gente trabalha com isso. Então existe a leitura escrita a partir do Braille, mas existe comunicação alternativa. O que é comunicação alternativa, né? Que é comunicação que a alternativa fala, que é muito importante, né, para pessoas com necessidades, né, como são no espectro autista, necessidades complexas de comunicação, mas não só com autismo. Então, assim, a gente discute que existem formas alternativas de se comunicar, que não é inferior, existe forma diferente de ler que não é inferior, é só que as pessoas são diferentes, né? Então, assim, mostrar isso para as crianças de forma lúdica, né? Vamos brincar, vamos construir aqui, apresentar a Libras. Então, assim, existe outras formas de comunicar. Então, se a criança entende isso, essa diversidade como algo presente, que faz parte da sociedade, e não como algo que desqualifica, né? Que inferioriza o outro porque é diferente, porque aquele que não tem uma fala funcional, como a gente chama, né? Que não fala em sala de aula, e como a fala ela é hegemônica na escola, assim, você vê que os professores até perguntam, se ele não fala, como é que ele vai se alfabetizar? Um aluno no espectro autista. Então, veja, isso aí também está sendo, um desconhecimento que gera atitude capacitista, né? Então, você desconhece, aí não planeja para ele, acha que ele não é capaz, porque não fala. Então, assim, essa formação tem que ser para todos e para a família também. Então, as famílias têm muito preconceito nas escolas. As famílias precisam estar dentro da escola, dialogando, fazer momentos com essas famílias, trazer a comunidade para dentro da escola é fundamental também, né? As famílias participarem, porque muitos pais também não querem que o filho tenha um horário, convive com pessoas com deficiência, né? Não quer que seu filho que não tem deficiência conviva, que fique em um espaço separado. Então, e a gente tem que ter muito cuidado, porque é todo um movimento, né, de perda de direitos, né? Inclusive nacionalmente, no sentido de ter políticas que vão fazer com que a família faça uma opção de a criança ficar na escola regular ou de ir para uma escola especializada, né, escola especial. Então, volta a uma segregação. Pode pensar, será que não é melhor? Não, melhor é, sabe o quê? Investir na educação, né? O governo investir na educação, investir na formação do professor, instrumentalizar esses professores, e responsabilidade social de todos é criar uma cultura inclusiva, né? A gente precisa avançar nesses direitos, né? E não regredir. Não regredir. Nesses direitos, né? E aí uma coisa que me veio à cabeça aqui, que eu queria, a partir de uma fala de Jéssica também no começo, né? Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida e etc. A gente falou um pouco dessa coisa do papel da escola, né? Na formação de crianças não capacitistas, né? Da inclusão e tal. Mas também essas crianças crescem, né? Pessoas com deficiência, elas nascem crianças e elas crescem, elas se tornam pessoas adultas e elas trabalham, elas precisam trabalhar. E aí me ocorreu um pouco aqui, Jéssica, sobre essa coisa também de como essas empresas, esses locais
mas o local de trabalho, o ambiente de trabalho para uma pessoa com deficiência, ele também deve ser não capacitista, né? Porque não é só você convocar ou chamar ou contratar uma pessoa com deficiência. É preciso que o ambiente de trabalho também seja não capacitista, né? Porque só contratar por si só, muitas vezes não faz com que você garanta que a pessoa tenha condições de trabalhar ali, né? Trabalho é uma coisa essencial, né? Faz parte do processo de amadurecimento da vida das pessoas, mas é a etapa, talvez, após a escola, mais difícil das pessoas com deficiência de presenciar, de viver. Eu ainda, por exemplo, nunca trabalhei formalmente. E eu acho que existem sucessivos percalços, assim, dificuldades. A gente pode começar realmente desde a arquitetônica, e é muito complicado para quem tem uma doença mais séria ou então que traz uma necessidade de que o ambiente seja mais acessível fisicamente. E quando começa a gente a ter a questão da relação, né, da interpessoalidade com as pessoas, da comunicação, da interação, que basicamente é muito complicado, quase ninguém tem, quase ninguém convive, quase ninguém conhece, não estuda sobre o assunto, e a gente cria cotas, e eu sou a favor, mas a gente entra no mecanismo de que a cota é para cumprir a cota, que contrata pessoas com deficiência, porque é obrigatório ter aquelas pessoas com deficiência. Mas assim, deixa eu te contar, se você tiver uma empresa com 100 pessoas, você só vai ter 2 pessoas. A empresa só é obrigatório ter 2 pessoas. Isso eu estou falando em questão de lei, assim, sendo dura nesse sentido. Só que se você pega 100 pessoas para conviver com 2, onde é que ela vai conviver? Onde é que ela vai realmente? Às vezes ela nem vai ver, às vezes ela não vai sentar no almoço com aquela pessoa para conversar. E o que acontece é que as pessoas com deficiência são contratadas geralmente em cargos que, sabe, cargos inferiores, assim, tem muita margem para isso, como se ela não tivesse capacidade de estar em cargos maiores, em ocupar funções importantes de liderança, de chefia. Então, acaba que a gente fica marginalizado até nesse sentido, assim, as oportunidades se diminuem. É uma mudança muito substancial que tem acontecido com relação à cultura, né, ao trabalho. É um passo muito importante. E uma coisa que eu queria relacionar com isso é que a deficiência é uma característica, assim, é uma coisa pontual, é dela, né? Eu tenho deficiência física, eu uso cadeira de roda, mas eu também sou Jéssica que gosta de música. Eu sou a pessoa que quero estar nas atividades, conhecer lugares diferentes. Então, eu tenho outras características, outra personalidade que não pode se limitar apenas à deficiência. Então, a gente se restringe nisso. E o trabalho e a escola e a sociedade, ela tem que, não vou dizer ajudar, no sentido mais, assim, ser mais empático, né? Fazer a parte dela, né? Fazer a parte. Fazer a parte. Não colocar todo esse peso, porque de alguma forma isso se torna um peso, uma dificuldade para as pessoas ou para os familiares. E aí a sociedade precisa contribuir, a legislação precisa contribuir, as escolas, a universidade e o campo de trabalho também precisa contribuir nisso, sabe? Porque aí a gente vai ter um mundo mais justo, mais igual, mais bonito. E agora chegou a hora da gente dar um passeio para conhecer o que está rolando de pesquisa e atividade, né? Mesmo com essa chuva todinha, que pode ser que vocês estejam ouvindo, né? Agora no momento que a gente está gravando, está caindo uma chuva enorme aqui, mas mesmo com ela, a gente vai dar um passeio para conhecer o que é que está acontecendo pela UFPE de pesquisa, atividade, que é dentro do nosso quadro Pegando o Bigu. E hoje quem participa dele é Maria Iris, que é recém-graduada em Design pela UFPE, que desenvolveu o projeto de um jogo que tem como objetivo reduzir as barreiras do preconceito e comportamentos capacitistas. Pegando o bigu, meu irmão. Olá, meu nome é Maria Iris e eu sou recém-graduada em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, campus acadêmico do Agreste. Eu vou falar um pouco do meu projeto de graduação, que foi o desenvolvimento do jogo Urumã. Esse projeto foi orientado pela professora Rosemary Frank Pitler. Bom, as principais motivações para o desenvolvimento desse jogo se dão porque frequentemente as pessoas com deficiência são tratadas de forma desigual e é comum, infelizmente, no cotidiano dessas pessoas, elas passarem por situações que acabam as afastando de locais e muitas vezes elas têm os seus
direitos negados em decorrência das barreiras que são construídas tanto socialmente como culturalmente. E diante dessa problemática, nós decidimos utilizar o design como uma ferramenta para a redução das barreiras, principalmente das barreiras atitudinais, que são comportamentos discriminatórios, capacitistas, preconceituosos. E nós decidimos trabalhar com crianças porque é muito mais fácil de construir novos pensamentos, novos conhecimentos em crianças do que desconstruir pensamentos de adultos. Por isso o jogo Urumã, tem o objetivo de ser um jogo educativo que estimula a empatia, a cultura inclusiva, a conscientização de crianças desde o ensino fundamental, visando a redução das barreiras atitudinais e que essas crianças tornem-se adultos mais empáticos. E para que fosse possível a construção desse jogo, nós utilizamos base bibliográfica e de metodologias. E em uma das fases da metodologia, nós convidamos especialistas, sendo um professor e um especialista na área do brincar, que também possui experiência com crianças com deficiência. E a partir disso, nós partimos para o desenvolvimento do jogo, que é o jogo de tabuleiro, onde é um jogo fantasioso, com uma narrativa de fantasia. As crianças seriam personagens no jogo, para que fosse mais fácil para elas assimilar conceitos do universo da inclusão. O jogo também foi elaborado a partir de materiais gráficos, de elementos de jogabilidade, para que ele tivesse um fluxo melhor. Ele ainda não existe de forma física, pois ainda está em fase de registro, mas vocês podem encontrar meu projeto no repositório da UFPE. Vocês também podem entrar em contato comigo, para tirar qualquer dúvida, e seguir o laboratório de design inclusivo, que é o labdim.ca.ufpe, que lá estamos sempre postando os materiais de inclusão, voltados para a inclusão da pessoa com deficiência. Depois de dar essa carona para Maria Isis, chegou a hora das indicações de conteúdo aqui, das nossas convidadas. Jéssica, eu queria saber se você trouxe indicação de conteúdo para que as pessoas que estão nos ouvindo possam aprender mais sobre o tema do capacitismo. Então, tem um senhorzinho muito simpático chamado Romeu Sasaki. Romeu Sasaki, S-S-A-K-I. E ele dedicou a vida dele todinha para falar de inclusão. Ele é considerado, inclusive, o pai da inclusão no Brasil. Tem uma biografia extensa, tratou de vários assuntos e eu gosto muito do trabalho dele. Algumas coisas com relação a essa divisão dos tipos de acessibilidade foi dele, entendeu? Foi ele que cunhou no Brasil. Então eu recomendo muito que todo mundo possa procurar vídeos no YouTube ou artigos ou leituras dele. Tem um documentário muito legal feito pela família Obama, Grip Camp, está na Netflix, e que foi quando começou nos Estados Unidos o movimento civil das pessoas com deficiência. E querendo ou não, isso tem uma grande importância no mundo todo, porque foi nos Estados Unidos, por lá que começou. Isso foi nos anos 70, então tem um documentário bastante extenso, assim bem um conteúdo profundo, falando detalhe por detalhe qual foi a etapa que todo mundo procurou fazer. E como eu quero percutir isso no Brasil, foi um documentário que eu assisti também recentemente, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Para você ver a importância, acontece mais ou menos em épocas parecidas, nos Estados Unidos, e logo após, uma década depois, vem para o Brasil, e como a gente começa a consolidar com a Constituição brasileira, com a ONU, com a Convenção Internacional da Pessoa A Convenção Internacional que o Brasil assinou é muito parte dessa equipe que foi fundada lá também nos anos 80 no Brasil por conta disso. E se a gente hoje tem alguma evolução, realmente é por conta dessa galera. E eu quero estar aqui à frente hoje para seguir adiante, Só uma dúvida, Jéssica. Isso que você falou, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, é um documentário? É um documentário que tem no YouTube. Certo. É legendado e é fácil de achar. Beleza. Eu perguntei porque eu estou anotando aqui, tá? Tá. E agora, Rafaela, fique à vontade para dar suas indicações também sobre o nosso tema de hoje. Então, eu vou aí corroborar, com a ideia a sugestão de Jéssica de Romeu Sasaki. Ele é um grande inclusivista, é importante que todas as pessoas leiam. De fato, ele traz as barreiras, ele que cunhou essas dimensões da acessibilidade, que inclusive eu utilizo na formação dos professores,
Tem o Instagram do Ivan Baron, que é muito interessante, porque eu acredito que, para falar da deficiência, nada melhor, né, claro, do que uma pessoa com deficiência falando, né, sobre. E ele fala muito do capacitismo, Ivan Baron. Tem aí também Introvertendo, né? É um outro Instagram, YouTube também, que tem de pessoas no espectro autista falando sobre o autismo e vários temas que são, né, que precisam ser desmistificados, né? Tem um curta que eu acho muito interessante, que eu trabalho, inclusive, né, para crianças também, que é importante o professor ver nessa perspectiva da educação. Cuerdas, né, um curta espanhol que ganhou uma premiação, que mostra aí também uma criança, né, com deficiência na escola, com deficiência física, né? Ruedas, é isso? Cuerdas, é cordas, mas cuerdas em certo, espanhol, cordas, né? certo. Cordas, né? Em espanhol. Foi premiado, inclusive, porque o diretor, né, fez em homenagem ao filho, não falei a memória, então foi algo que é baseado na história real, né? E tem aí também o Milagre da Cela 7, né? Um filme também interessante, né? A pessoa com deficiência intelectual que é presa, né? Levada à morte, mas isso tudo porque, veja, não consegue, né, ter alguém que possa, talvez, falar por ela nesse sentido de defender, né? De defender o direito dela, da pessoa com deficiência, e sobretudo a questão do direito, né? Como você vê, como seu direito não é assegurado por ser uma pessoa com deficiência, então pode estar lá excluído, pode ser incriminado, né, pode ser levado à morte, né? Tem também, Eu Quero Voltar Sozinho, um filme também importante. A gente trouxe indicações do Desteoriza aqui também, vou dizer aqui para vocês. A primeira delas é um Instagram de Leandrinha Duarte. Ela é comunicadora, ativista da causa LGBTQIA+, de pessoas com deficiência. É uma pessoa com deficiência, é criadora de conteúdo digital, colunista do Mídia Ninja. No Instagram dela, o arroba é leandrinhadu. Esse du é D-U no final. Uma outra indicação é um site chamado Guia de Rodas, que é uma plataforma global de serviços a favor da acessibilidade. Você bota lá guiaderodas.com, então é a segunda indicação. Uma outra indicação que a gente traz para vocês é um podcast chamado Entre Vozes, que é produzido pela CNN. Ele é apresentado por Luciana Barreto e tem um episódio, o nome é Capacitismo como Superação. Você pode assistir entre aspas, né, ouvir esse áudio no YouTube. Então é só jogar lá, podcast Entre Vozes, CNN, Capacitismo como Superação. Se eu não me engano, é o episódio 3, não posso confirmar, mas eu acho que é o 3. Mas colocando lá Capacitismo como Superação, podcast Entre Vozes, você consegue assistir no YouTube. E uma última indicação é um guia feito pela Gadim Brasil, que é a Aliança Global para a Inclusão de Pessoas com Deficiência na Mídia e Entretenimento. Fez um guia chamado assim, Falando sobre Deficiência, que é um guia para a imprensa. E apesar de ser um guia para a imprensa, ele não só serve para jornalistas nem comunicadores, ele serve para todo mundo, porque tem exemplos muito do dia a dia mesmo. Como é que você aborda, como é que ao invés de você utilizar a expressão você está cego, você pode utilizar a expressão tal que não é capacitista. Então, é um guia que é bem interessante para todo mundo que está interessado em combater capacitismo, né, e não ser uma pessoa capacitista, que é isso. Eu acho que é um processo da gente... infelizmente, a gente cresceu numa sociedade que é capacitista, né, e eu acho que é nosso papel, todos nós, combater isso e desconstruir e ajudar a formar uma sociedade não capacitista, combater esse capacitismo nas várias áreas do conhecimento, né. E essas são as indicações. Quero dizer para você que está ouvindo, não precisa se aperrear, tá? Todas essas indicações a gente coloca nas redes sociais do Desteoriza, vai estar lá tudo bonitinho, o nome, onde é que você consegue assistir se for vídeo, onde é que você escuta se for áudio, se é livro, enfim. Todas as indicações desse episódio e de todos os outros episódios do Desteoriza estão nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se você for lá, vai ter um destaque lá, indicações, que a gente reúne todas as indicações de todos os episódios, vai estar no feed, então é só você ir lá conferir, segue a gente, @Desteoriza, que as indicações vão estar lá bem listadas e bonitinhas, tá? Eu tenho mais uma indicação e talvez Por falar favor. mais alguma coisa no final. Tem um filme que foi, acho que é do ano passado, do ano retrasado, que é O Som do Silêncio. O Som do Que Silêncio. é um músico que ficou surdo, pra você ver, né? Ele era baterista e tal, e é um filme muito... Ele tem uma linguagem adulta, assim, mas é muito interessante. É uma outra perspectiva, porque acho que quanto mais a gente puder ver histórias, perspectivas e conviver, é melhor. E aí, até puxando o gancho, o fato de você se tornar não capacitista é um trabalho diário. É o fato da gente não se tornar racista, é o fato da gente não se tornar machista ou criar ideias. E se eu poderia dizer alguma dica, que não é uma dica. Por favor. Mas é conviver, é conhecer, é perguntar, é estar perto, é se aproximar, é ouvir histórias, é ler, pesquisar na internet, filmes, documentários, tudo que... Porque
A máxima é, quanto mais você está perto também, eu acho que, para mim, isso é assim, quanto mais eu estou perto, é muito mais difícil de eu ter um julgamento errado daquela coisa, sabe? Eu convivo, uma pessoa que convive comigo, ela vai ver que não tem tanta diferença com relação a outra pessoa, ela vai ver as dificuldades que eu passo, principalmente com relação ao espaço físico, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sou um ser humaninho igual a ela, que gosta de café e que tudo mais. Então, Eu gosto de assim, se puder, carnaval. gosta de carnaval, então se imuna, esteja perto, crie, tire suas dúvidas e seus preconceitos, porque a gente nasce, tem, infelizmente tem, também tem gente que tem, por ignorância, eu não estou querendo aqui, assim, ser pejorativo nesse sentido, é porque ela não tem conhecimento, ela não foi apresentada a essa diferença, às vezes não conviveu com ninguém, então ela vai ainda estranhar de alguma forma, mas a partir do momento que ela se abre, que ela é sensível nesse sentido, ela tem mais chance de ser menos capacitista. Aproveita e indica esse podcast aqui também para essa pessoa que você acha que vai, né? Que é isso, assim, a gente vai disseminando informação, conhecimento. Então, você ouviu esse podcast, vai atrás dessas indicações que Rafaela e Jéssica deram para saber um pouco mais. Indica esse episódio da gente para as pessoas que você conhece. Ó, a gente precisa falar sobre isso, vamos saber, vamos conhecer mais. A gente precisa se munir de informação também, né? Para ser uma... Se você é, independente de você ser ou não uma pessoa com deficiência, acho que é nossa obrigação, sobretudo de pessoas que não têm deficiência, combater o capacitismo, né? Então, acho que uma dessas maneiras, além dessa que você falou, Jéssica, muito bem, que é conviver, também é se informar. Se informar, ajudar as pessoas a se informarem, porque é isso, a gente vai construindo junto, né? E vai desconstruindo coisas que a gente aprendeu ao longo da vida junto também. E antes de terminar aqui o nosso episódio, né, eu queria agradecer, primeiramente, as nossas convidadas, Jéssica e Rafaela. Foi um prazer enorme falar com vocês aqui e ter a presença de vocês para desteorizar esse tema, né? Então, fiquem à vontade para se despedirem da forma que vocês quiserem, indicar rede social, enfim, podem falar à vontade aí para se despedir do pessoal. Eu quero muito agradecer, eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse podcast dentro da UFPE, que é a minha instituição carinho, sim, coraçãozinho eu estou fazendo aqui. Porque eu também estou nesse processo, pessoal, de outra coisa que eu não falei, é uma barreira também das pessoas com deficiência, tirar essa visão que às vezes a própria sociedade coloca nelas e achar que elas não conseguem e tudo mais, então eu também estou nesse processo, e cada semestre, cada período que eu passei, tudo que eu já fui vivenciando, eu sou da Bahia, então eu mudei de vida, eu vim morar em Recife, tem toda uma história por trás, então isso também me fortalece e faz com que eu queira fortalecer outras pessoas. Quem quiser me seguir, talvez no Instagram, porque tem umas dicas, volta e meia eu falo algumas coisinhas lá de arquitetura, que é o curso que eu faço, e também dou meu espetáculo por aí, @JEHPA, Jepa, que seria Jéssica Pacheco de Almeida, mas aí eu reduzi. Muito obrigada, muito obrigada. Quero também agradecer, né? Quero parabenizar vocês, porque eu fico pensando, né? Esse é o papel, né? Também da universidade, sobretudo, né? A gente está aí trazendo para a sociedade de forma como vocês. Quando eu vi o título do Instagram de vocês do programa, Desteoriza, porque teoria não chega para todo mundo, né? A gente precisa informar, né, como vocês trouxeram aqui, muitas vezes é por ignorância, né, que a pessoa está sendo capacitista, quando sabe, eita, não sabia que era, não vou pensar, ou ter um outro olhar, né, então, falta de conhecimento, né, que é a ignorância, aí gera muitas vezes, sim, atitudes também, não é só isso, mas também capacitista. Então, parabenizar vocês, sei que foi um prazer participar, acho que esse é o nosso papel, eu, assim, no meu lugar de professora, eu digo, não posso deixar de falar, né, eu acho que a gente tem que falar, divulgar para os estudantes, né, divulgar, né, isso assim, o pessoal nas turmas, e a gente também, cada vez que a gente fala sobre, a gente reflete, né. Tem também até uma última dica que eu postei no meu Instagram. Meu Instagram também, para quem tiver interesse, é Asfora Rafaela, né. Eu publico... Com 2 L's, tá, gente? Com 2 L's. Rafaela. Isso. Eu publico, mas não publico tanto, porque eu sou uma pessoa, assim como eu disse, né, não sou tão tecnológica, mas enfim, mas acho importante, vez por outra eu coloco algo, o que me faz pular, né, um documentário que eu assisti muito interessante, que é baseado no livro, né, de uma pessoa, né, um jovem adolescente no espectro autista, e o documentário mostra também o que me faz pular. Então, ele está fazendo várias perguntas, né, coisas que as pessoas perguntam, por que pula, por que eu coloco a mão no ouvido, né, então, por quê? Então, assim, como é que né, o ser estar no espectro, né, para pessoas no espectro? Então, é fundamental, porque
aquele lema, né, da ONU, nada sobre nós sem nós, não é? Assim, as pessoas com deficiência, elas têm que estar participando, né? Então a gente tem que falar da pessoa com deficiência. Acho que é isso. Então agradecer muito vocês e foi um prazer estar aqui, e estou à disposição, né? Pensar em sempre, se for para pensar em inclusão, podem contar comigo, né? A gente que agradece muito esse papo, né, de vocês terem disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Foi uma conversa muito rica, pessoalmente falando, né, tanto para mim, acho que para Felipe também. E para o Desteoriza, a gente já há um tempo queria fazer sobre capacitismo e acho que foi um episódio muito legal, muito obrigada. A gente está muito feliz com a presença de vocês, mesmo que virtual, para falar sobre isso, tá? E agradecer, Felipe, pela parceria de sempre da apresentação desse episódio. E agradecer a você também que está nos ouvindo. Obrigado aí a todo mundo que contribuiu aqui, as convidadas, a você, Laís, e a você que está nos ouvindo, né? E lembrando, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá? É só procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, onde mais tiver, a gente vai estar marcando presença. E esse episódio do Desteoriza, ele foi apresentado por mim, Felipe Silva, e por Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira e Daiane Domingos, e edição de Laura Marinho. A gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.